Olá, saudações a todos que nos acompanham na segunda maratona de pós-graduação da Uninter, promovida pelo Centro Universitário Internacional Uninter, com a temática central da necessidade do profissional especialista no mundo pós-pandemia. Esse evento que está em curso hoje visa promover o conhecimento, a discussão e a reflexão do profissional no atual cenário mercadológico. Eu sou a professora Priscila, atuo como tutor em curso de pós-graduação na área da saúde e para palestrar com o tema Combate a Futuras Pandemias, eu apresento e desejo as boas-vindas aos professores William Barbosa Salles, professor Daniel de Cristo e a professora Ana Paula de Oliveira, que vai seguir com a palavra. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco nesse evento tão importante de discussão. E nesse momento, para iniciar a nossa discussão sobre combate a novas pandemias, eu trouxe algumas informações gerais a respeito de doenças que costumam fazer parte desse cenário pandêmico, que são justamente as doenças emergentes e as reemergentes. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de doença? Então, a gente chama de doença emergente efetivamente aquela que se trata de um novo problema de saúde ou um novo agente infeccioso que é descoberto, como aconteceu lá no final da década de 70, início da década de 80, com o HIV, e agora que estamos passando com essa situação, então, do coronavírus, certo? O que seria uma doença daí chamada de reemergente? Por que a gente chama de reemergente? Porque seria justamente um tipo de agravo de saúde em que você julgava que já estava mais ou menos controlado, ou até já estava controlado, e existe uma mudança no cenário epidemiológico dessa doença, e ela volta a ter relevância para a saúde humana. Como aconteceu, então, mais recentemente com a febre amarela no nosso país, por exemplo. Era uma doença razoavelmente controlada, que tem um esquema vacinal e que houve, então, um aumento substancial de casos, principalmente ali naqueles biênios de vigilância 2016-17 e 17-18, em que nós tivemos um aumento bastante importante do número de casos, sendo registrados cerca de 2.100 casos de febre amarela, com 700 óbitos na nossa população. Então, nesse caso, estaríamos diante justamente de uma doença reemergente. No caso da dengue, que também é um problema importante no nosso país, ela já está quase que se tornando uma doença sazonal, de tantas reemergências que ela possui, por conta, então, do abrigo que nós costumamos dar ao vetor, principalmente nos meses mais quentes e mais úmidos, e que isso favorece, então, o crescimento do mosquito transmissor, causando também um grande número de casos. E, por fim, lembrar vocês, não sei se todo mundo acompanhou, do final do ano para cá, foi descoberta uma nova gripe aviária que está circulando na Europa. Ela é bastante contagiosa até esse momento para aves. Foi verificada primeiramente em aves de migração, aves migratórias, mas já está levando a surtos em granjas de abate. E desde novembro de 2020, ela já se espalhou por mais de 14 países no continente europeu e levou, então, a necessidade de abate sanitário ou mesmo a morte já de mais de 1.600.000 animais, entre galinhas e patos. Por que isso nos chama a atenção? Por conta justamente do que a gente passou anteriormente com a chamada gripe suína ou gripe A, em que nós tivemos esse problema sendo transferido dos animais para, posteriormente, causar uma pandemia em seres humanos. Se a gente for parar para pensar historicamente em tudo o que aconteceu desde as primeiras doenças pandêmicas que nós reconhecemos até este momento, podemos chegar a um denominador comum. Basicamente, a maior parte dessas doenças é de origem viral
E, além disso, costumam ter relação direta com questões relacionadas à atividade humana em cima do meio ambiente. Então, nossas atividades de consumo, a pressão demográfica, entre outras situações, como desmatamento, nossa invasão em relação a ambientes antigamente mais isolados e que eram habitats de vetores e que acabam trazendo essas doenças para próximo da população, para próximo dos seres humanos. Mas essa parte de correlação entre a saúde humana e o meio ambiente, a saúde animal, é assunto para os meus colegas abordarem mais aprofundadamente com vocês, e eu passo então a palavra para o professor William poder conversar com vocês um pouquinho a esse respeito. Obrigado, professora Ana. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Várias participações aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não fizeram a inscrição, façam as inscrições. Então, como a professora Priscila disse há pouco, nós 4 aqui, nós somos o quarteto fantástico dos cursos de pós-graduação da área de saúde aqui da Uninter. Então, se você tem interesse em algum curso nosso da pós-graduação, entre lá, pós-graduação Uninter, área da saúde, e aí você vai ver a lista que a gente tem lá dos nossos cursos da área da saúde, e você vai poder aí cursar algumas aulas conosco. Pegando o gancho daquilo que a professora Ana disse, uma questão muito importante com relação às doenças emergentes e reemergentes é entender que David Kamen, no seu livro de 2012, ele relata assim: quando a gente sacode uma árvore, dela cairão coisas. Que coisas irão cair dessas árvores? Todas as que vocês podem imaginar. Então, a partir do momento em que o homem invade um ambiente, a professora Ana colocou da ação do homem no ambiente, então, a ação antrópica do indivíduo ali causa uma devastação nesse ambiente. Então, quando David Kamen diz que se você sacudir a árvore, cairão coisas, essas coisas podem ser desde coisas macroscópicas, como o que a gente observa no ambiente, nossa fauna, nossa flora riquíssima, mas também coisas microscópicas, daquelas que nós não temos nem ideia do que pode ter ali. Então, como a professora Ana disse, grande parte das doenças infecto-contagiosas tem essa relação, né, de homem, animal e ambiente. Então, sempre nas minhas falas, vocês vão, quem já está acostumado a me acompanhar e a me ouvir, vocês sempre vão ouvir eu falar sobre o termo de saúde única. Então, o que é a saúde única? A saúde única hoje, ela é usada para o combate da pandemia atual e de futuras pandemias. O que seria, então, a saúde única? A saúde única é o elo, né, de conexão entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Nós precisamos entender e compreender a gestão desse elo, a gestão do equilíbrio. Ah, mas professor William, como a professora Ana disse, como que ocorre, né, a propagação, então, dessas doenças que a professora Ana disse, reemergentes e emergentes, para o ser humano? Como que isso acontece? Isso acontece através de um fator que a gente chama de transbordamento zoonótico. Nunca, né, com o desenvolver da população, com o desenvolver, né, o crescimento populacional e a globalização, nós estivemos tão perto assim do ambiente como um todo. Então, à medida que nós, seres humanos, invadimos o ambiente, então ocorre um grande desmatamento. Então, esse grande desmatamento, pense, abriu espaço para o crescimento de mais cidades, para o crescimento de mais plantações, para o crescimento de mais indústrias e assim sucessivamente. E aí eu vou reduzindo a casa de alguém, eu vou reduzindo o lugar de vida de alguém. E esse alguém quem que é esse alguém, professor William? São os animais silvestres. Então, à medida que eu faço um confinamento de animal silvestre, eles ficam muito próximos. E aí é a mesma relação que nós temos hoje no combate da pandemia do Covid. Não façam aglomeramento, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala ajuntamento. Não faz ajuntamento de pessoas, não aglomera, porque se eu aglomero, a chance de eu compartilhar vírus, principalmente, é muito grande. Então, quando animais silvestres vivem
muito próximos uns dos outros, espécies diferentes, a chance de acontecer um transbordamento zoonótico é muito grande. Então, o vírus de uma espécie pode pular para outra e, na sequência, ele pode transbordar e passar para o ser humano. Então, por isso que é de extrema importância nós conseguirmos compreender e entender esse equilíbrio entre saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental, não é mesmo, professora Priscila? Isso, exatamente. Dando complementação à fala do professor William, hoje uma das grandes dificuldades para combate, principalmente de pandemias, é a questão fronteirística. Então, tem muitos países aí na Europa, por exemplo, que estão com as fronteiras fechadas para alguns países. Por que isso? Porque atualmente, com o mundo globalizado, a ida e a vinda, seja tanto de pessoas como sejam de animais, ela é muito rápida. Então, assim, todos os países, eles têm políticas sanitárias, políticas epidemiológicas, mas a partir do momento que há, por exemplo, importação, exportação de animais para fins de consumo, entram algumas questões que são alheias a alguns controles. Por exemplo, tem um vírus novo numa região que houve um desmatamento, houve um estreitamento dos animais silvestres com esses animais de criação. O que pode acontecer? Esses animais de criação podem vir a ser contaminados por um vírus que não foi estudado, que nem sequer foi identificado, que a ciência ainda não sabe como esse vírus se comporta perante a uma infecção humana. Há vírus que eles são restritos, bactérias, patógenos, que eles são restritos a animais. No entanto, há aqueles ainda com alto potencial de infecção e contaminação da vida humana. Então, há uma grande preocupação, principalmente quando se trata numa pandemia, de estabelecer barreiras sanitárias e políticas sanitárias para fins de controle daquilo em que o país tem o conhecimento, daquilo que o país tem condições de combater e vice-versa. Tem até um programa no canal fechado que acontece nos aeroportos. E às vezes vem as pessoas de outros países, trazem um queijo, né? Trazem uma florzinha, uma plantinha, chega no aeroporto, passa pelo Ministério da Agricultura, que faz toda aquela validação para ver se está dentro daquilo que é permitido entrar no país. Aí tem algumas situações que o pessoal, quando em alguns países que vão, trazem muito queijo, e aquele queijo artesanal, né? Aquele queijo feito lá num sítio, numa área remota, e aí se embala a vácuo. Só que o embalar a vácuo, ele não garante que aquele alimento passou por um processo de controle de qualidade e controle sanitário. Então, uma das grandes dificuldades que tem nas pandemias hoje é justamente isso. É fazer esse controle sanitário, saber qual que é o vírus, qual que é o patógeno, qual que é a bactéria que está circulando e fazer a contenção disso, né? E tudo, quando se trata de o que também tem que se ter muito em mente é que quando se trata de um patógeno novo, pouco se sabe desse patógeno, né? Não existe estudos, não existe medicamento, não existe tratamento para contenção. E aí, como nós pudemos identificar durante a Covid, que há aí estudos imediatistas, às vezes acontece até de pular algumas etapas do processo de uma medicação aí devido à emergencialidade do processo. Então, algo que tem que ficar em mente também é a importância da ciência, a importância do estudo e a necessidade do investimento para fomentar a pesquisa, não apenas localmente, mas falando num contexto global. Aí entra a necessidade de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento, que é algo que fica parte dos governos, dos órgãos que são responsáveis, mas é algo que aqui nesse evento, inclusive, nós estamos trazendo essas temáticas para fomentar essas discussões, para fomentar essa consciência da necessidade de trazer à tona esses temas, independente se você está cursando uma graduação, se você está cursando uma pós, aqui acompanhando as nossas interações, nós temos bastantes alunos da graduação, ou seja, que já estão preocupados numa capacitação, inclusive graduações de áreas diversas, nós temos teologia, nós temos engenharia, e esse é o grande propósito
E agora, para falar um pouquinho mais sobre o assunto, vou passar a palavra para o professor Daniel, que vai trazer alguns dados bem interessantes para nós. Olá, pessoal, agradeço, professora Priscila. Para mim é uma honra estar participando aqui da segunda maratona da pós-graduação da Uninter, com esse tema tão interessante. Então, para minha fala, eu gostaria aqui de dividir com vocês algumas ilustrações bem simples aqui. Então, estamos aqui na nossa segunda maratona e o nosso tema é combate a futuras pandemias. Então, pessoal, para ilustrar essa minha fala, gostaria de trazer aqui, sugerir a leitura de vocês de um artigo que foi publicado na agência Fiocruz de Notícias. É um braço da Fiocruz envolvida com a divulgação, então, de informações relacionadas à ciência e à saúde. E essa reportagem fala da vigilância genômica no Covid-19. O que seria essa vigilância genômica e a importância dela no combate às futuras pandemias, né? Consiste basicamente no sequenciamento do genoma do vírus, ou seja, decodificar todas aquelas letrinhas que compõem o material genético do vírus, no caso o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, que tem como material genético o RNA. Por que é importante esse tipo de informação? Uma vez que a gente tem o genoma sequenciado, nós podemos comparar com outras sequências genômicas que já foram publicadas e entender um pouco mais sobre o histórico do vírus, a trajetória desse vírus, desta forma, propor estratégias, programas de ação para diminuir a circulação do vírus e, talvez o mais importante, identificar novas cepas para a produção de vacinas ainda mais eficientes. Então, como que está aqui a vigilância genômica aqui no nosso país, né? Então, nesse artigo, eles demonstram que aqui já foram sequenciados mais de 7.500 genomas. E desses genomas aqui no Brasil, a gente consegue identificar mais de 60 linhagens circulantes. Então tem o gráficozinho ali, as principais são essas aqui, que vocês não precisam se preocupar com os numerozinhos, né? São as cepas mais frequentes no nosso país. E aqui, ó, duas cepas, P1 e P2, que também estão circulantes no nosso país, e são cepas variantes de preocupação. O que é isso, né? Eu vou já ilustrar para vocês. E para fazer essa ilustração da importância dessas novas cepas, eu vou usar aqui um outro artigo, também publicado lá na agência de notícias da Fiocruz, que ele descreve o estudo que investiga o mecanismo de reinfecção por Covid-19, publicado aqui, ó, 20 de maio de 2021, quer dizer, pouco mais de uma semana atrás, né? Então, essa ilustração é muito interessante, ela é bem didática, está mostrando aqui o vírus aqui para vocês, né? O materialzinho genético do vírus, e na superfície do vírus uma proteína chamada proteína spike, ou representada simplesmente por proteína S. Qual é a importância dessa proteína? Essa proteína se liga em receptores presentes na superfície de células que estão em diferentes tecidos do organismo humano, em especial, nesse caso, no trato respiratório. Esse receptor, na verdade, chamado ACE2, ou traduzindo ECA2, é um receptor, na verdade, uma enzima conversora de angiotensina envolvida na regulação da pressão arterial. Muito bem, então quando o vírus se liga nesse receptor, ele invade a célula e aí começa a infecção. A ilustração está mostrando para nós a situação de uma pessoa que já foi infectada pelo vírus, então ela produziu anticorpos ali, ó, contra essa proteína do vírus, e numa segunda infecção, o que acontece? Esses anticorpos se ligam na proteína S, impedem que essa proteína S se ligue no receptor das células humanas, e dessa forma o vírus não entra na célula e não ocorre a infecção. Né? Muito bem, como que ocorreu então essa reinfecção? Essa reinfecção ocorreu, também de acordo com o artigo, a gente pode ver, a partir de uma nova variante. Como que ocorre isso? Então, quando o vírus entra no nosso organismo, ele vai se replicar.
que isso quer dizer? Ele vai produzir novas cópias daquela cepa viral, daquela partícula viral que deu origem à infecção. Nesse processo de replicação, algumas alterações ocorrem no material genético do vírus, que é o que a gente chama de mutações. Então, isso ocorre naturalmente. E estas mutações, então, vão dar origem a essas novas variantes. Muito bem, nós falamos ali que aqui no Brasil circulam mais de 60 variantes. Por que você não ouve falar delas? Porque elas não são variantes de preocupação. E é isso que é indicado no artigo que eu trouxe aqui para vocês. A identificação de uma nova linhagem chamada N9, e essa sim é uma variante de preocupação. O que caracteriza essas variantes que apresentam um maior risco para nós, por isso elas são consideradas de preocupação? Quando ocorre alguma alteração na proteína S, ela pode se ligar com uma maior afinidade ao receptor ACE2, e dessa forma ela ter uma capacidade de infecção e transmissão aumentada, e claro que isso oferece maior risco para a população. Ou então, essa alteração na proteína S acaba resultando numa menor afinidade pelos anticorpos que o indivíduo já produziu numa infecção prévia. E dessa forma, ela consegue escapar da resposta imune, que é isso que está ali no slide. Ó. A cepa N.9, ela sofreu uma mutação na proteína S, até está descrita a mutação ali, E484K, que esse E aqui indica um aminoácido ácido glutâmico na posição 484 da proteína S, que foi substituída nessa cepa mutante por uma lisina. E essa alteração de um único aminoácido é suficiente para causar uma alteração tridimensional na proteína, e dessa forma ela não é reconhecida com a mesma afinidade por aqueles anticorpos produzidos previamente. É o que a gente chama, então, de evasão do sistema imune. Para ilustrar isso aí, eu vou usar aqui uma outra ilustraçãozinha também desse artigo, né, bastante didática. Então, ela mostra ali, ó, a situação de uma pessoa que já foi infectada, então ela produziu anticorpos, sofreu uma reinfecção pela variante P1, que apresenta algumas pequenas diferenças na sua proteína S, e essa nova cepa, então, não é reconhecida, ou, pelo menos, não tem a mesma afinidade pelos anticorpos previamente produzidos. Resultado: essa nova cepa se liga nos receptores humanos, acaba entrando na célula e causa uma nova infecção. Muito bem, então em cima disso é importante, já aqui puxando um gancho lá para o começo da nossa fala, né, combate a futuras pandemias. É importante nós diminuirmos a circulação do vírus. Por quê? Para evitar as infecções, as replicações virais e, consequentemente, o surgimento de novas cepas virais. Então, é fundamental as medidas de isolamento, máscara, álcool gel, as medidas de higienização, tudo isso para a gente evitar, ou pelo menos, né, diminuir a circulação do vírus e o surgimento de novas cepas virais. Eu gostaria de aproveitar o gancho aqui também dessa ilustração e esclarecer por que algumas pessoas desenvolvem um quadro clínico muito mais grave frente a esse vírus. Tá? Então, isso acontece com alguns pacientes de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. E em alguns desses pacientes, o gene ACE2 ele é superexpresso, ou seja, essas pessoas acabam produzindo uma quantidade maior desse receptor. E a superfície celular dessas pessoas apresenta uma quantidade maior do receptor alvo para o vírus. É como se essas pessoas tivessem uma quantidade maior de fechaduras, que é o receptor ACE2, e o vírus, com a sua chavezinha, que é a proteína S, encontra uma maior facilidade para infectar essas células. E aí, nesse caso, a gente sabe, as consequências dessa infecção são as complicações clínicas ainda mais graves. Serve também esse mesmo raciocínio para identificar aquelas situações em que as pessoas têm sintomas leves
ou às vezes até assintomáticas. Este gene, ACE2, ele apresenta alguns polimorfismos, ou seja, existem diferenças de pessoas para pessoas. E algumas pessoas produzem esse receptor com baixa afinidade pelo vírus. Então o vírus entra no organismo da pessoa, a proteína spike não consegue se ligar no receptor de forma adequada e ocorre uma infecção muito leve, e isso a gente consegue visualizar nos sintomas clínicos, que também são leves e algumas vezes até assintomáticos. Muito bem, pessoal, então em cima disso, voltando ao título da nossa palestra, como que nós podemos combater futuras pandemias, né? Então, o papel da vigilância genômica. A gente sabe que aqui no nosso país, nós temos mais de 16 milhões de pessoas que foram infectadas. E você viu ali atrás que eu comentei que 7.500 genomas foram sequenciados. Isso é pouco ou é muito? Pode parecer pouco, mas se a gente for pensar que há 2 décadas atrás, o sequenciamento de uma partícula viral envolvia um enorme esforço científico, é nítido que a gente evoluiu muito. E qual é a perspectiva? Que talvez no futuro, talvez até próximo, o paciente, o indivíduo, ao invés de ir lá fazer o teste para verificar se ele está infectado pelo vírus, ele já faça o sequenciamento do genoma do vírus que está causando aquela infecção. Não só para o SARS-CoV-2, mas para outras infecções virais também. E dessa forma nós poderíamos praticamente em tempo real identificar o surgimento de novas cepas virais, e isso consequentemente ajuda ao desenvolvimento de vacinas ainda mais eficientes. E para fechar minha fala também, o que nós podemos esperar das vacinas, que neste caso foram produzidas em tempo recorde? Nós podemos esperar exatamente esse caminho. A atualização das vacinas aí disponíveis para essas novas cepas, a gente pode esperar que ocorram de forma rápida, o desenvolvimento de outras vacinas também. E dessa forma, então, eu passo para vocês um ponto de vista bastante otimista para as pandemias futuras. Então, a gente tem que realmente se preocupar com a pandemia do momento. Não podemos abrir mão das medidas de contenção do vírus. Tudo que a gente falou aqui corrobora essas medidas, evitar a circulação do vírus para evitar novas variantes e, dessa forma, a gente superar essa pandemia atual. Então, pessoal, quero agradecer aí a atenção de vocês e passar a palavra aí para os meus colegas. Estamos à disposição para dúvidas, comentários. Tá? Uhum. Então... professores, durante a palestra, contamos com inúmeras interações de alunos da graduação, da pós-graduação, colegas de trabalho, pessoas da região norte do Brasil, região sul. Tivemos até alguns comentários que o mais próximo do que estamos vivendo agora foi o episódio da gripe espanhola, né? E com isso, professores, quais são as considerações finais que vocês têm para passar para os nossos alunos referente ao tema combate a novas pandemias? Professora Ana, com você. Então, pessoal, levando em conta tudo que nós discutimos nessa palestra de hoje, o que a gente tem de mais importante de lição, na minha opinião, é tomar cuidado com todas as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, pensar do ponto de vista ambiental, de saúde animal e de saúde humana, que tudo isso está interligado, e que tudo que a gente faz no planeta tem uma repercussão. E que nos últimos tempos, infelizmente, temos tido muitas repercussões ruins em termos de ações do homem frente ao meio ambiente. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta, melhor nós vamos conseguir viver aqui. Então, a minha última mensagem é essa: vamos cuidar dessa casa, porque é a única que nós temos até o momento. Professor William, sua fala final. Bom, pessoal, contribuindo então com a fala dos colegas, é muito importante que a população, de um modo geral, entenda que nós, do lado de cá, do lado da bancada, do lado da ciência, dentro dos laboratórios de contenção, de alto risco, dentro das pesquisas de desenvolvimento de vacinas e saúde, de um modo geral,
né? O nosso trabalho, embora ele não seja visto, ele não seja glamuroso, as pessoas não consigam visualizar o nosso trabalho de fato, mas nós, da ciência, nós temos avançado em passos largos durante muitos anos, como o professor Daniel disse. Então, às vezes as pessoas ficam pensando, mas essa vacina surgiu rápido. Não, essa vacina não surgiu rápido. O que aconteceu? A gente já tem todo um histórico de produção de vacinas, de produção de tecnologia, de ciência em cima disso. Então, a partir de agora, conforme vai avançando e surgindo novas pandemias, a tecnologia ela tem avançado junto, a ciência tem avançado junto. Então, encontrar meios de contenção é muito mais rápido do que acontecia, por exemplo, no século passado. Da minha parte é isso, fiquem bem, quem puder ficar em casa, fique em casa, e lembre-se, gente, use a máscara de forma correta, nada de manipular, amassar a máscara, põe no bolso, põe no rosto de volta, use a máscara de forma correta. Professores, eu agradeço. O professor Daniel, tem alguma consideração para fazer? Eu vou fazer então, já que meus colegas fizeram, corroborando, eles acreditem na ciência, pessoal. Não dê corda para fake news, para informações sem fonte, o caminho é a ciência. Isso aí. Professores, eu agradeço em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, pela participação ilustre, a oportunidade de promover o conhecimento, principalmente estimular uma reflexão sobre o que fazer, quais são os passos, como nós podemos contribuir para combater novas pandemias. Os nossos agradecimentos também se estendem a você que está nos acompanhando, acompanhando e participando da nossa segunda maratona pós-graduação Uninter, necessidade do profissional especialista em um mundo pós-pandemia. Essa palestra e as demais estarão disponíveis para você e a quem você indicar para assistirem por meio dos nossos canais Facebook, YouTube e TV Profissão. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Então, o link aí está nos comentários. Siga o último link. Pessoal, só temos a agradecer. Até logo e fiquem bem.